Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos. Essa foi a notícia que percorreu o mundo. Nós, imigrantes, numa única língua, corremos um risco universal, porque isso não fica somente nos Estados Unidos, como reflete um pouco aqui em Portugal e assim no Brasil. A gente vê esse movimento de extrema-direita tomando conta de toda a Europa. E isso me preocupa muito, porque eu vivi 4 anos do governo Bolsonaro. Para você que está me acompanhando, eu quero que você primeiro me ouça. Não vou falar sobre direita ou esquerda. A informação, ela é libertadora. O Brasil tem Jair Messias Bolsonaro como presidente e ele começa com inúmeras medidas no seu primeiro mandato. O Brasil entrou numa decadência, o país ficou dividido e a gente não conseguiu se organizar e ter medidas que promovessem o crescimento do Brasil. Eu então vim para Portugal e vejo tudo o que aconteceu no Brasil acontecer aqui também. Não há muito tempo, 3 anos que eu estou aqui, agora vejo nos Estados Unidos. E eu chego à seguinte conclusão: não se trata mais de direita ou esquerda, se trata de poder. No dia da candidatura de Donald Trump estavam Elon Musk, Mark Zuckerberg, entre outros bilionários. Estranho que logo eles, que são os donos das principais plataformas de comunicação, como Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente percebe que existe um interesse empresarial, quando na verdade Trump é somente um fantoche que vai servir para essas grandes empresas terem um aval para fazer. O mundo sofre com aquecimento global e a gente precisa ter um freio na indústria. Mas você acha que isso importa para quem tem dinheiro? Você acha que se a direita ganha ou a esquerda ganha, isso muda no mundo dos bilionários? Nada. Dinheiro, quanto mais se tem, mais se quer. A gente dá início à era Trump, onde ele promete fazer a maior deportação da história, sem exceção alguma. Ele começa a dizer que não haverá mais linguagem de gêneros. Só existe 2 gêneros, homem e mulher. Ele começa a tomar iniciativas colocando como negros, gays e imigrantes como se fosse uma espécie de praga. Vocês aí sabem que precisa haver um vilão. Esse discurso a gente já conhece da família tradicional, mas a gente está falando dos Estados Unidos, um país extremamente racista, um país que não quer saber, ele se acha o centro do universo. E triste ver que tem imigrantes brasileiros celebrando essa conquista. Eu, como imigrante, eu sei o que eu tive que abrir mão para estar aqui. E não tem como eu ficar feliz com uma notícia dessa, sabendo que tantas outras pessoas atravessaram aquela fronteira, colocaram sua vida em perigo para ter uma vida digna. Ah, Kelvin, mas você quer que todo e qualquer assassino... Não, gente. Existe a regulamentação para que a pessoa busque o direito de documentação. Mas tem pessoas que vivem lá há 10 anos e não conseguiram se legalizar. Aqui em Portugal, a gente enfrenta o mesmo processo. A gente tenta se legalizar, mas a gente tem órgãos e um sistema que ainda não funciona como deveria. E é vendida a imagem de que nós, imigrantes, estamos de forma legal ou muitas das vezes não podemos utilizar de um benefício porque a gente está ilegal, mas não porque a gente quer, mas porque tem um sistema que não funciona. Mas aqui em Portugal, o desconto acontece. A gente trabalha, a gente contribui com a segurança social e a gente paga imposto em tudo. Não é à toa que os maiores imigrantes são portugueses e brasileiros. Acha que é porque a gente quer? É porque a gente busca melhorias. Isso não significa que a gente quer ir para um outro país tocar o terror. Não. Logo após a sua posse, é de tradição eles assistirem a uma missa, onde uma bispa fez um apelo. Vou deixar vocês assistirem. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques.
synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. I am a person of faith, surrounded by people of faith. And with God's help, I believe that unity in this country is possible. Not perfectly, for we are imperfect people and an imperfect union, but sufficient enough to keep us all believing in and working to realize the ideals of the United States of America, ideals expressed in the Declaration of Independence with its assertion of innate human equality and dignity. And we are right to pray for God's help as we seek unity, for we need God's help. But only if we ourselves are willing to tend to the foundations upon which unity depends. Logo depois desse apelo da bispa, ele foi até o Twitter. Disse que ela foi radical e levou a política para onde não deveria e que deveria pedir desculpa à população. Veja o vídeo. Não houve agressividade nessa fala, e sim um pedido, um apelo, um clamor em prol daqueles que não têm voz nesse cenário. Ele começa a ordenar às empresas que tirem todas as bandeiras LGBTQIA+, e manda fechar todos os órgãos que sejam da diversidade. Tem muita gente falando que é para a proteção da família. Que proteção? A gente sabe muito bem como isso vai terminar. Então o sentido desse vídeo é que se você, de alguma forma, tem um senso humano, a gente precisa de um crescimento de um país que seja pensado com leis que funcionem, com medidas de ação, e não criando um personagem, um vilão, para estimular o ódio. A gente precisa do diálogo. Eu, como imigrante, vejo o mesmo acontecer aqui, pelo Partido do Chega, que faz sempre questão de associar o imigrante à criminalidade, ao aumento de violência, que os imigrantes não contribuem, ou vêm para cá para ter filhos e usufruir de benefícios, ou o mais engraçado de todos, roubar empregos. Gente, eu trabalhei numa fábrica, são 12 horas numa fábrica, você fazendo um serviço, onde as mulheres trabalham muito mais, e na maioria das vezes recebem bem menos que os homens. A gente precisa voltar a nossa atenção para a informação, pois o tempo todo a gente está sendo bombardeado de notícias falsas. Então, meu único pedido para você que está aí me acompanhando é que se chegar um vídeo no seu WhatsApp ou um amigo te encaminhou, verifique, confirme, analise. Lembre-se de que toda história tem dois lados e que diante do poder tudo vale, principalmente enganar você, se alimentar de um sentimento, quando na verdade o governo deveria estar preocupado em oferecer melhores condições de vida para você. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não custa nada você vir aqui, deixar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo.